Muitas pessoas dizem que é melhor que você até o momento que elas precisam fazer o que você faz. E é assim que eu começo o podcast de hoje. Bom, vamos lá. Cara, vão ser muitas as vezes que você vai ser bom em alguma coisa e alguém simplesmente vai querer implicar com você por você ser bom naquilo. Na verdade, você vai ser bom em algumas coisas, né? Não só em uma coisa. Você vai ser bom em algumas coisas e em diferentes áreas da sua vida, em diferentes lugares onde você vai estar, vai aparecer alguém que vai querer implicar com você por você ser bom naquilo. E aí a pessoa vai virar, vai dizer que é melhor do que você naquilo, né? Só que quando for necessário fazer, a pessoa vai fazer de uma maneira desastrosa. Isso sempre acontece. É vergonhoso, é lamentável, mas acontece. Infelizmente, existem pessoas que são escravas do ego, elas são competitivas, invejosas. Lamentavelmente, essa é a realidade do dia a dia, da convivência humana. E acontece, faz parte, né? A gente tem que saber se adaptar, manter o autocontrole e conviver com esse tipo de pessoa, sempre evitando conflito, né? Eu dou um exemplo aqui para vocês. No lugar onde eu trabalhava, eu ficava nos postos que eram um tanto quanto mais complicados, né? E as pessoas ali falavam mal de mim, porque elas descobriram que, além de desempenhar um bom trabalho ali, eu estudava bastante. E aí eu postei uma vez na rede social um momento que eu estava estudando. Erro grotesco da minha parte, porque um dos responsáveis pela liderança do lugar onde eu trabalhava, da área onde eu trabalhava, ele viu, contou para todo mundo. Inicialmente não fui eu que contei, realmente foi ele que contou. E aí acabou, cara, aí piorou, porque as pessoas elas se sentem ofendidas por ver você fazer aquilo que elas não fazem, tá? Essa daí é uma realidade. E aí, as pessoas daquele lugar se sentiram ofendidas por eu fazer o que elas não fazem. E aí começaram a falar mal de mim e por aí vai. E começaram a falar que muitas pessoas, né, só para contextualizar, dizia que ali onde que eu estava era o posto mais difícil, que era complicado, era muito cansativo, né? E aí as pessoas que não gostavam de mim, elas começavam a menosprezar, dizendo que não era o mais difícil, que se fosse elas ali naquele lugar seria fácil, que elas conseguiriam se adaptar e por aí vai. Até que chegou o momento que eu fui mandado para outra área, porque estavam precisando de pessoas boas na outra área. Eu fui selecionado para ir, fui. E o que aconteceu foi o seguinte: essas pessoas que falavam mal, dois caras que trabalhavam lá que ficavam falando mal, foram colocados para revezar, para ficar na área onde eu ficava. E sabe o que aconteceu? O resultado foi desastroso, foi péssimo. Eles não conseguiam desempenhar. Inclusive, um dos caras, eu ajudei ele quando ele chegou, porque ele era completamente destrambelhado, desastrado, e eu apoiava ele ali, porque realmente na época que eu entrei era mais desafiadora a empresa, né? Na época que ele entrou, quer dizer, e eu ajudei ele, mesmo assim ele falava mal de mim. Mas quando eu fui removido ali daquela área que precisou deles ficarem no meu lugar, eles não conseguiram. E em outras áreas também, já aconteceu das pessoas virarem e dizerem, não, porque você faz isso, eu faço melhor do que você. E aí, na hora que precisou fazer, não conseguiu. Por quê? Existem pessoas, é uma coisa que é interessante que vocês aprendam. Existem pessoas que elas são boas com palavras, né? Mas elas não são boas com resultados. E aí você vai saber se a pessoa é boa com resultado ou não, olhando ao redor dela, primeiramente, né? Como que é a vida dessa pessoa e depois pedindo para ela realizar, ok. Se você é melhor, faça aqui, deixa eu ver se você realmente é melhor, entendeu? Na maioria das vezes a pessoa não faz, ela vai tentar evitar e vai tentar desviar de todo jeito, porque realmente se ela fizer vai ser completamente vergonhoso, vai se passar por um farsante. Mesmo quando nega já se passa por um farsante, né? Porque a maioria das pessoas pensam, nossa, que vergonhoso, né? Não quis fazer, provavelmente não sabe. Mas ainda fica uma leve interrogação ali, né?
uma leve dúvida se sabe ou se não sabe realmente. Então, geralmente esse tipo de pessoa, eles se negam a fazer e eles dão desculpa. Não vou fazer porque, né? Aí inventa lá um motivo, né? Uma razão. E acontece muito, tá? Acontece muito. Provavelmente você aí que tá me ouvindo, você já passou por isso. Porque como eu costumo dizer aqui em alguns podcasts, as pessoas que vêm até aqui me ouvir são pessoas inteligentes, então são pessoas extremamente capacitadas. E quando você é capacitado, que você está sempre buscando conhecimento, que você está sempre buscando evolução pessoal, praticando autoconhecimento, você tende a despertar o ódio de muitas pessoas. Muitas pessoas vão implicar com você sem motivo algum, sem nenhuma razão. Então estejam preparados para isso, para lidar com esse tipo de pessoa. Vai ter em todo lugar. O autocontrole é a melhor coisa que tem. No passado, quando eu lidava com esse tipo de pessoa, eu não tinha autocontrole, eu fazia muita coisa estúpida, falava muita coisa estúpida. Eu fui aprendendo, a vida é um aprendizado, eu fui evoluindo, era vergonhosa a maneira como eu agia, mas eu melhorei. Por isso que eu venho gravar os podcasts aqui para vocês, entendeu? Para explicar para vocês, para transmitir que as coisas como elas são, entendeu? De acordo com o que eu vivi, porque aí eu compartilho a minha experiência com vocês. E esse tipo de experiência provavelmente vai acontecer na sua vida, se é que não aconteceu. Por quê? Porque é igual eu disse, cara, existem esse tipo de pessoa em qualquer lugar, entendeu? Que qualquer ambiente de convivência, principalmente com muita gente, você vai encontrar esse tipo de pessoa, né? E hoje em dia eu faço assim, dessa forma, entendeu? Teve uma vez que eu estava conversando com uma outra pessoa sobre como fazer umas coisas ali no Excel. E eu lembro que chegou um cara e disse: não, que isso aí eu sei muito, né, e tal, não sei o que, interrompendo o assunto, querendo dizer que ele sabia mais do que eu. Primeiro que ele não teve descrição, ele não teve educação, né, que eu acho que a educação, eu acho que o respeito, quando os outros estão conversando ali entre si, deve prevalecer acima de tudo e acima de qualquer tipo de conhecimento. Eu acho que a educação, o respeito pelo próximo é a base de tudo e é a base de uma boa convivência em qualquer sociedade, né? Eu acho isso. Então ele já começou se mostrando um imbecil a partir do momento que ele interrompeu aquela conversa. E ele disse, isso daí que eu falei pra vocês, que ele sabia, não sei o que, insinuando que sabia mais do que a gente ali que tava conversando. E eu virei pra ele e perguntei, como é que faz isso, né? Comecei a fazer as perguntas pra ele. Resumindo aqui bem pra vocês, estou enxugando bem a história. E ele não soube responder, entendeu? Porque ele achou que eu não ia perguntar. E eu perguntei, cara, sério, parabéns. E como é que faz tal coisa? E vocês acham que ele sabia como é que fazia? Não, ele não soube responder, ele mudou de cor na hora, entendeu? É como eu disse pra vocês, um cara desse vai falar que sabe, se precisar de urgência, uma situação de urgência, ele vai conseguir? Não vai conseguir, vai ser catastrófico. O resultado vai ser ruim, vai prejudicar. Porque existem situações que se pode dar oportunidade para quem não sabe. Mas existem situações que você precisa de alguém que sabe porque tem um tempo determinado que não vai ter espaço para ensinar outra pessoa. Para ensinar a pessoa do zero. Entendeu? Então, assim, é como eu disse inicialmente. Todo mundo diz ser melhor que você naquilo que você faz, até o momento que essa pessoa precisa fazer o que você faz. Na hora que precisa fazer, você percebe a realidade, entendeu? Infelizmente é assim. E eu já me deparei com isso nos estudos, né? Eu já me deparei com isso na época quando eu mexia com celulares, quando eu mexia com computador, entendeu? Quando as pessoas descobriram o meu estudo, também já atacaram não só o meu trabalho como o meu estudo, querendo dizer que elas eram melhores do que eu e etc. Mas toda vez que precisou
mostrar resultado toda vez que precisou fazer, eu me sobressaí. É simples. O resultado, ele grita. A pessoa fala, mas o resultado ele grita, ele berra, ele brilha, entendeu? Infelizmente, existe o ponto negativo, que quando a pessoa é assim, quando você lida com gente assim, querendo ou não, prejudica muito a sua imagem, te atrapalha no ambiente que você está, porque no Brasil eles dão um valor muito grande à palavra, isso é cultural, entendeu? Porque as pessoas aqui são de falar muito, mas elas são de fazer pouco. Então, as pessoas dão muito ouvido para as palavras dos outros, infelizmente. Mas você mostrando o resultado, fazendo o certo, buscando conhecimento contínuo, você sempre terá portas abertas, né? Você sempre provará o seu valor, então a sua consciência vai estar tranquila independente de tudo. Então é isso, busquem resultado, foquem no resultado e ignorem esse tipo de pessoa. Novamente, tenham autocontrole ao lidar com esse tipo de pessoa. Não deixe que esse tipo de pessoa entre na mente de vocês. Como eu disse no passado, eu cometi alguns vacilos em relação a lidar com esse tipo de gente. Mas não cometam os mesmos erros que eu cometi. Lide com autocontrole, com estoicismo, com a mente zen o máximo possível, sempre pensando no que vai falar, certo? Porque esse tipo de gente já é degenerada, já é aquela pessoa que se corrói por dentro, limitada, muitas vezes burra mesmo, né? Ignorante ao extremo. Então a pessoa ela já se corrói por dentro, sozinha. Então não precisa de você fazer nada, né? E por vivermos em uma sociedade podre, quando você vive em uma sociedade podre e a maioria é podre, a maioria tende a dar ouvido para aquele que ela tem como espelho, né? Então, se a maioria é podre, estou falando a verdade aqui, às vezes vocês podem discordar, essa é uma opinião minha, uma percepção minha, mas vocês podem não concordar, né? Entretanto, é um conselho aí para vocês. Não falem demais e lidem de maneira cuidadosa e cautelosa, porque provavelmente em algum momento, se é que já não aconteceu, vocês irão se esbarrar com uma pessoa assim, certo? Independente, eu usei alguns exemplos aqui, mas independente se é em um lugar, se é em outro, mas quando você tiver uma convivência ali em um determinado lugar X, lugar Y, provavelmente vai aparecer esse tipo de pessoa e aí você vai ter que lidar, né? Então aqui está um podcast para talvez ajudar nessa questão, ok? Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu este podcast até aqui e até a próxima.